Boa noite, doutor, doutora. E hoje nós estamos com mais um Júlia especial para advogados. Especial mesmo, gente, porque a pessoa que nós vamos trazer hoje, talvez não, muita gente já conhece, algumas pessoas ainda não conhecem, mas acho que já chegou o momento de conhecer. E você que está começando ou recomeçando na advocacia, você que acabou de fazer o exame da ordem, ou que vai fazer o exame da ordem, é uma oportunidade única para a gente conhecer a doutora Emanuele Ferreira. Ela que é advogada, muito do que ela vai nos contar, que eu tenho certeza que ela já passou por isso, ou seja, a experiência que ela tem mesmo com relação à carreira dela, com que ela iniciou, vai falar sobre como iniciar na advocacia. Agora, eu vou pedir a vocês, eu quero saber quem está com a gente aqui hoje. Então, vão colocando o nome, vão dizendo, oi, bem-vindos. Eu quero saber quem está aqui, dá um like, compartilha a live, porque a live de hoje está muito legal. Tenho certeza que você vai gostar. E é interessante mesmo que você compartilhe, traga seus amigos, porque outras pessoas precisam dessa informação, precisam desse conteúdo. Então, vem para cá e traga seu pessoal. Bom, eu vou agora convidar a doutora Emanuele para se apresentar e depois a gente volta a conversar, ok? Sim, e se você não me conhece ainda, se você é nova, empresa aqui do estado da Bahia e professora universitária na área de marketing, tá? Agora que vocês já me conhecem só um pouquinho, eu vou apresentar a vocês a doutora Emanuele Ferreira. É com você, Manu. Se apresente. Ah, que bom, boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer muito o convite da Daniela. Acredito muito nesse evento, Dani. Esse Júlio Especial para Advogado é um evento, com certeza, que já está mudando a vida de muitos advogados. Né? Manu, Manu, cortou um pouquinho só. Cortou um pouquinho só. Volta um pouquinho. O áudio cortou um pouquinho só. Volta um pouquinho. Se apresenta novamente, porque ficou picotado o áudio. Tá, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse momento do Júlio Especial para Advogado. Agradecer o convite, Daniela, que você me fez. Eu acredito muito nesse evento, eu acredito na advocacia jovem, na advocacia empreendedora. E, para mim, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Esse evento, ele está semeando, ele está sendo uma oportunidade de sementes boas sendo lançadas. A gente quem está acompanhando aí, né, desde o primeiro dia, como está sendo rico, né, de informação, de conhecimento, de troca esses dias. E eu espero que hoje também seja um momento muito bom para você que está assistindo, né, para esse evento como um todo. E eu acredito muito que essas sementes que estão sendo lançadas aí durante esse Júlio Especial para Advogado vai cair no bom solo, num coração bom, que está querendo mesmo viver da advocacia e vai frutificar. Então, eu quero agradecer esse convite, agradecer a Daniela e, mais do que tudo isso, agradecer a você, que está nos dando a sua audiência, o seu tempo aqui, ouvindo. Eu acredito, e acredito que a Daniela também tem essa mesma percepção, que se não fossem por vocês, se não fossem vocês, isso não seria possível, né? Se não fosse a audiência, a minha audiência que já me acompanha aí nas redes sociais e a audiência da Daniela, aqui esse evento não seria possível. Então eu quero agradecer a sua atenção, o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua vontade de ir além nesse evento, de estar aqui nessa sexta-feira, para aprender, para compartilhar, para trocar. Eu acredito nesse poder de compartilhar o que é bom, né? E eu tenho certeza que essa sexta-feira que você está deixando, talvez, de fazer outra coisa para estar aqui com a gente, isso vai fazer total diferença na sua vida. Nada, nenhum conhecimento é perdido. Nada do que você investe em você, você está investindo em você, a cada palestra que você ouve aqui, a cada live que você ouve aqui, você está investindo em você.
presença de vocês e espero que vocês fiquem com a gente até o final dessa live, porque para a gente fazer mesmo, não só falar sobre o tema que eu amo, mas para a gente poder conhecer mais vocês, para conhecer mais a realidade que vocês estão vivendo. Então, eu agradeço a presença de vocês. E a Daniela falou que algumas pessoas aí já me conhecem, mas eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Emanuele Ferreira, eu sou advogada, eu sou consultora, eu sou pós-graduanda em Direito Corporativo e Compliance, coach de advogados e eu sou apaixonada por empreendedorismo. Então, nessa minha busca por empreendedorismo, por tudo que envolve o negócio da advocacia, eu criei um programa que se chama Master Advogado, que é um programa que ajuda advogados a viverem da advocacia. Então, esse programa ele se divide em alguns infoprodutos, e um desses produtos é um curso online que está à disposição, né, na minha plataforma, tem no meu Instagram o link do curso, e ali eu ensino sobre empreendedorismo, eu abordo empreendedorismo, gestão, planejamento, marketing, técnicas de coaching, um apanhado de empreendedorismo com técnicas de coaching. Esse é o Master Advogado. Também atuo ajudando advogados a iniciarem na advocacia ou a elevarem a performance dentro do seu negócio, por meio de mentoria e coaching. Então, eu faço sessões diretas com advogados que queiram ou iniciar na advocacia ou reestruturar a sua carreira, advogados que talvez estejam até já finalizando a carreira, mas que querem ainda ficar dentro da área do direito. Então, eu auxilio, eu ajudo esses advogados a criarem um planejamento com tarefas, com metas, com um objetivo traçado, para que eles, de fato, alcancem resultado. Então, essa sou eu. As minhas redes sociais, a Daniela falou que estava aqui no vídeo. E se você gosta disso, se você quer aprender sobre o mundo do empreendedorismo jurídico, conhecer mais sobre isso, vai nas minhas redes sociais, curte lá a página do Facebook, o Instagram. Eu tenho um canal no YouTube, que é Emanuele Ferreira, onde eu faço vídeos com muitas dicas. Então, lá você vai encontrar desde dicas de direito mesmo, da matéria propriamente dita, como dicas de empreendedorismo, como blindar a mente, como começar. Eu falo bastante sobre o nosso universo, tá bom? Bom, agora que a doutora Emanuele falou um pouquinho dela, eu quero dar as boas-vindas. Só um minuto que eu vou pegar aqui, vou ver quem está aqui, né, com a gente hoje. Doutor Bruno, doutora Márcia, doutora Elizabeth, doutor Felipe, doutora Sephora. Eu acho que eu respondi você hoje no seu e-mail. Doutor Paulo, doutora Andréia, tudo bom? Boa noite a vocês. Gente, olha, a live, ela fica muito melhor quando você compartilha. Ela, tipo assim, ela tá dando um breakzinho, viu, Manu, a live por conta de problemas de conexão, mas assim, ela é interrompida e volta, e a gravação ela fica, né? Mas assim, a gente tá aqui, né? Boa noite a todos. Olha, fica muito melhor quando você é mais participativa, mais interativa e que seja perfeito hoje à noite. Eu vou passar para Manu, que ela, olha, estou chamando de Manu, porque a doutora Emanuele não sabe, mas eu tenho uma irmã que se chama Emanuela, também da área de direito. Eita, que bom! Igualzinho, só muda o A, mas o nome é igual. Pode chamar. Então, eu vou passar para a doutora Emanuele, que vai falar sobre como iniciar na advocacia, né? Doutora Emanuele, é com você. Então, vamos falar, né, sobre esse tema tão importante. Um tema que, para mim, faz todo sentido estar aqui falando com vocês, porque eu, de fato, acredito na advocacia como seu propósito de vida. Eu acredito na advocacia, eu acredito que é possível viver da advocacia e ser realizado pessoalmente, profissionalmente, fazer com que a advocacia faça parte da sua vida, né? E não seja apenas uma parte dela, né? A gente vê muito isso
no dia a dia, que às vezes, na nossa área, as pessoas advogam, mas parece que advogam com peso da profissão. E eu quero, através dessa live, te motivar a entender que é possível viver da sua vocação, da sua advocacia, mas de forma leve, de uma forma que você consiga ser feliz dentro disso tudo. Né? E para quem é essa live? Porque a chamada dela é como iniciar na advocacia, superando o medo, encontrando o seu propósito. Essa live ela é para quem está saindo da faculdade ou que está estudando ainda, é para quem está iniciando mesmo na carreira, que já passou na OAB, tem a sua carteirinha lá da ordem e quer ter uma direção para onde vai. E essa live também é para você que já advoga, para você que é advogado. Não necessariamente que esteja iniciando, mas que está vivenciando a advocacia. Porque na prática a gente percebe que, independente da fase que nós estejamos dentro da advocacia, nós estamos sempre passando por algum momento em que a gente precisa superar medos, que nós precisamos nos reinventar, que precisamos nos colocar naquilo que é uma novidade dentro do mercado, tratar a nossa advocacia como um negócio de fato. Então, essa live ela vai ser tanto para você que está lá na faculdade, quanto para você que já advoga. Então, não fica preso ao tema como iniciar, mas entenda que aqui a gente vai falar sobre assuntos que podem, sim, destravar algumas chaves no seu cérebro e te fazer ter uma performance melhor dentro do seu negócio. Tá bom? É só para a gente poder, sim, pontuar o que você pode esperar, né, desse tema. E diante, assim, daquilo que eu venho percebendo ao longo dos anos que eu estou advogando, eu sou nova, mas já tenho uma experiência. Eu estudei, fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu falo muito isso lá no meu canal para os meus seguidores e para as pessoas, né, para os advogados que eu atendo. Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, sempre muito aplicada, passei na OAB, primeira, enquanto eu ainda estava estudando, mas quando eu efetivamente tive que ter uma postura para determinar o que eu gostaria de seguir para o resto da minha vida, foi onde eu decidi advogar. Mas por ter vivido isso, eu percebo que muitas vezes nesse momento é o momento em que o advogado trava, né? O momento em escolher qual passo ele deve dar, para onde ele deve ir. E isso acontece porque a ideia que ele tem da área jurídica, muitas vezes é uma ideia mais limitada do que ele pode fazer como advogado. E até conversando com a Daniela esses dias, a gente estava falando sobre o quanto é amplo a nossa área, o quanto a gente pode ser muito mais do que a gente imagina, né? E eu tenho com os advogados que eu atuo com coaching, uma palavra que limita muito a atuação, que é o medo de advogar, né? A gente vai chegar lá e entender o porquê esse medo. Mas o que a gente precisa, ou deixar muito claro com vocês hoje, é que existe algo por trás do ser advogado. É engraçado que a gente, quando nós nos tornamos advogados, a gente veste essa roupa, a gente se reveste da advocacia, mas muitas vezes a gente esquece o que está por trás do termo e da função advogado, né? E eu quero deixar claro isso para você hoje, que eu não sei qual é a fase que você está, mas vai chegar esse momento de que você vai estar advogado, né? Mas atrás do advogado existe uma pessoa, né? Atrás do advogado existe uma pessoa. Atrás de você, advogado, o advogado que está me assistindo nesse momento, existe uma pessoa. E essa pessoa é dotada de dons, de talentos, de vocação, de valores, de princípios, de uma missão e de um propósito. E eu bato muito nessa tecla do propósito, porque antes de nós nos tornarmos um
advogado, nós temos um propósito na nossa vida. E quando a gente tem esse autoconhecimento de saber quem eu sou, o que eu quero, para que eu quero, com o que eu quero, como eu quero, isso tudo abre uma possibilidade muito maior, até mesmo dentro da advocacia. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar dentro dessa live, a gente deixar bem delimitado, deixar bem a mostra. Preciso para você é que antes de você se tornar um advogado, você é uma pessoa dotada de valores, de talentos, de vocação, e que essa vocação, que esses dons que você tem, e só você tem, eles te apontam para uma direção. E essa direção, ela faz muito sentido com aquilo que você tem como propósito de vida, né? Quando a gente descobre o nosso propósito, a gente consegue ter decisões melhores. As nossas decisões ficam baseadas naquilo que somos. Então, a advocacia, ela pode sim estar dentro do nosso propósito de vida. Iniciar na advocacia pode sim estar dentro do nosso propósito. Então, eu vejo que a gente tem é claro que isso não só, tá, gente, uma realidade do mundo do direito, mas a gente quase não ouve falar ou não se aprofunda muito no próprio desenvolvimento, no autoconhecimento, né? E isso não é culpa, não é nossa culpa. É uma atitude social. Então, você passa anos da sua vida dentro de uma escola em que você aprende matérias básicas. Então, você aprende geografia, história, matemática, biologia. Dali, você sai e vai para uma universidade. Então, você entra numa faculdade. Ali, você escolhe uma profissão que você vai seguir, a princípio, o resto da sua vida. Né? E o que você aprende? Você aprende a matéria que você escolheu. Então, trazendo para a nossa realidade, quando nós entramos dentro da faculdade de Direito, o que a gente aprende na faculdade de Direito? A gente aprende a matéria. Nós temos um conhecimento técnico-jurídico. Nós aprendemos isso. E aí, dali, a gente termina a faculdade e somos lançados no mercado de trabalho. Né? Ou cada um vai seguir o que trilhou, né? No seu planejamento anterior, que eu acho importante, mas a gente ainda vai falar. E a gente não aprende nada sobre nós mesmos. Nós não aprendemos sobre educação financeira, nós não buscamos conhecer o que o nosso dom, né? O que o nosso talento tem a ver com a profissão. Nós não damos tanta ênfase ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal. E isso é refletido por anos dentro de um modelo de escola, né, que a gente só aprende determinadas matérias e depois você aprende a sua profissão. O que eu quero dizer com isso? A gente sai da faculdade sem saber o que a gente quer, né? Muitas vezes você é lançado no mercado e você nem sabe o que você vai fazer, porque você não se conhece. Você sabe para que você existe dentro daquela profissão que você escolheu, né? E isso precisa mudar. A nossa mentalidade precisa ser ajustada quanto a isso. E não tem, gente, problema com questão de tempo. Não importa se você está ouvindo isso pela primeira vez agora, ou se você já ouviu falar sobre mindset, sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mas não foi muito a fundo. Então, a qualquer momento que você se focar para se autoconhecer, clareza sobre sua vida pessoal e profissional vai existir, tá? Então, nós precisamos dar foco ao autoconhecimento, ao desenvolvimento humano como pessoa, tanto quanto nós colocamos o foco para um conhecimento técnico ou um conhecimento intelectual voltado para a nossa área de atuação. Nós percebemos que quando o advogado ele sai da faculdade e ele vai advogar, a primeira coisa que ele procura é uma especialização. Não estou dizendo que você não deve fazer, tá? Acho importante, sim, que a gente busque a excelência no trato e no nosso trabalho, né? A gente sempre tem que buscar a excelência. Mas nosso foco e o nosso conhecimento não deve ser só limitado à nossa área de atuação. Então, muitas vezes, se eu sou advogado, eu só vou ler, pensar, agir, me relacionar com tudo
sentido para você, ótimo. E eu quero trazer esse debate, essa discussão dessa ideia, né? Por quê? Porque quando eu abro um campo de visão para outras áreas, para um desenvolvimento, se eu aprendo... Tá bom o áudio? Não, tá ótimo o áudio. Porque parecia que travou, mas então vou começar, tá? Ok. Quando a gente vai para o nosso campo de visão para outras áreas, e aí a gente alinha financeira, administração, coaching, empreendedorismo, a nossa mentalidade ela tende a aumentar. E isso reflete muito no nosso propósito de vida. Porque quanto mais eu conheço sobre outras áreas, quanto mais eu conheço sobre os meus dons, sobre os meus talentos, eu consigo me ver dentro de uma carreira, alinhar tudo isso dentro do meu propósito. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Sobre propósito, sobre mentalidade. Porque muitas vezes é a falta de clareza sobre o que eu sou, sobre o que eu quero, sobre onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo dentro do direito, qual é o meu objetivo quando eu entrei na faculdade. Quando falta essa clareza, quando falta essa percepção, eu fico solto para qualquer tipo de proposta que aparece. E muitas vezes as propostas que vão aparecer no seu caminho ou na sua são propostas que vão totalmente contra o seu propósito. Então a gente tem que estar bem, prestar bastante atenção se as propostas que aparecem para gente elas estão alinhadas com o nosso propósito. Eu falo muito da gente não trocar o propósito pelas propostas. E isso faz sentido quando você sabe para onde você está indo. Então, toma uma água. Quando eu tenho todo esse desajuste ainda, quando eu não me conheço, quando eu não conheço o que eu quero, quando eu não sei, eu não me apliquei a buscar um desenvolvimento pessoal, eu sou muitas vezes lançado em qualquer caminho. Então, eu quero deixar assim, isso bem claro com vocês, para mesmo avaliar. Será que eu estou dando tanto foco ao meu desenvolvimento como pessoa, né? Como eu estou dando foco para o meu desenvolvimento profissional? Esse evento, gente, essas lives, elas todas tocam em assuntos de extrema importância. Que se você, de fato, pegar e colocar em prática, sua vida muda. Eu acredito que a gente está num momento de discussão no direito, no modo de trabalhar, não só dentro do direito, mas no todo, né? Mas o direito está acompanhando isso, que nós precisamos estar atentos. Então, se eu só focar em conhecimento jurídico, sem me aplicar em outras áreas, eu posso perder o tempo de implementar algumas mudanças. Tá? E o que isso tem a ver com a nossa... Com essa live de hoje? Tudo, tem tudo. Porque quando eu sei quem eu sou, o que eu quero para minha vida, e assim, o coaching é fundamental para alinhar, para te dar clareza sobre o que você deseja para você dentro do direito, você começa a iniciar na advocacia de forma correta. Por quê? A gente percebe, e isso aí eu falo com uma propriedade e também por conta própria, né, por experiência, que muitas vezes o advogado ele não inicia na advocacia, não é por falta de dinheiro, vocês vão até ficar assim, peraí, não é ouça até o final, não é por falta de dinheiro, não é por falta, muitas vezes não é por falta de estrutura física ou uma estrutura mesmo de direcionamento, não é por falta de uma mentoria, não é por falta de conhecimento técnico, jurídico, porque, afinal de contas, você se entendendo como advogado ou não, você tendo a sua OAB, você é advogado. Então, o problema muitas vezes não é esse, mas sim a falta de um ajuste emocional dentro no próprio advogado.
né? O advogado, ele pode, às vezes, até ter tudo favorável para ele e ainda assim ele não conseguir advogar. Ou, ao contrário, ele ter tudo desfavorável e aí, por isso, ele tem um desajuste emocional e ele não consegue advogar. E aí entra o medo de advogar, né? Ele começa a ver escassez em tudo que não entra em ação. Eu quero dizer para você que está iniciando hoje, né, que está aqui nessa live, que está iniciando, que já estruturou alguma coisa e está caminhando aí na advocacia com alguns resultados dentro do direito, dentro daquilo que você se propõe a fazer, que não espere um momento ideal para você fazer aquilo que te compete. Né? Não espere ter tudo perfeito para viver da sua advocacia. Né? Não espere um cenário favorável, porque hoje eu tenho advogados que compartilham comigo que muitas vezes, Emanuele, eu não faço, eu não dou esse passo, eu não tenho essa coragem, porque o momento econômico não é favorável. E aí, se você ficar esperando o momento econômico ser favorável, você nunca vai advogar. Se você ficar esperando você ter todas as condições ideais que você imaginou perfeitas, você não vai advogar. Encontrar o seu propósito de vida dentro da advocacia e viver dela é uma decisão que você tem. É algo que tem que partir de você. Tem que ser algo que você deseje. E aí, quando eu falei de coragem, eu acho importante a gente tratar, Daniela, também sobre essa parte aqui, sobre coragem, porque a advocacia é para quem tem coragem. E aí a coragem é não ter medo, não é ter. Sim, eu tenho. A pessoa pode ter medo, mas ela não pode deixar o medo paralisar. Então, não espere ter toda a melhor estrutura de vida para que você inicie. Né? Quando eu comecei a advogar, eu não tinha estrutura favorável nenhuma. Eu comecei dentro daquilo que eu tinha como possibilidade. Né? Hoje, como eu faria? Eu faria da mesma maneira? Todas as coisas não. Hoje a gente tem a internet e nós temos assim profissionais como a Daniela, eu tenho curso do Master Advogado, faço processo de coaching e tantas outras informações, os palestrantes que vão passar aqui ao longo dessa semana e da outra, né, que passaram, que vão passar, tem informações de alta qualidade que pode sim te ajudar. Né? Se eu tivesse essa informação lá atrás, eu estruturaria a minha advocacia iniciante, o inicial, eu modificaria algumas coisas. Né? Mas, apesar de não ter feito isso quando eu iniciei, eu não deixei que a falta de condições favoráveis me impedisse de iniciar. Nós precisamos entrar em ação. O advogado precisa entrar em ação. Por quê? Enquanto ele achar que vai ter tudo favorável, quando eu até falei esses dias com um advogado, a gente estava falando sobre propósito, e eu falei para ele assim, olha só, se você achar que quando a gente fala de propósito, você está com uma roupa branca, paz e amor, zen, para poder viver seu propósito, isso não vai acontecer. O seu propósito, ele vai entrar na advocacia e você vai viver dentro dele. Né? Dando um exemplo, o meu propósito de vida, Emanuele, né, é ajudar pessoas. Dentro da minha vida, dentro do meu propósito, eu me sinto completamente realizada quando eu ajudo pessoas a conseguirem determinada coisa. Tá? Então, quando eu tive essa clareza sobre mim mesma, o que eu fiz? Eu trouxe isso para a minha realidade. Para a minha realidade, que é o quê? O direito. Eu sou advogada. Eu posso ajudar advogados. Se eu passei por momentos difíceis de iniciante, momentos que eu tive que superar e conseguir, eu posso ajudar advogados a conseguirem. Então, dentro do meu propósito de vida, eu alinhei com ajudar advogados, sim, ajudar advogados, e também a advogar. Como isso? Eu entendo o meu cliente como não só
um cliente que vai me trazer um retorno financeiro. Mas eu entendo que toda vez que eu estou advogando para um cliente, eu estou solucionando um problema dele. Né? Nós, advogados, somos solucionadores de problemas. Então, o meu propósito está ali. Eu ajudo pessoas. Eu transformo a situação da vida das pessoas. Eu transformo a situação de uma empresa. Eu ajudo aquela empresa a se elevar e voltar para o mercado de uma forma melhor. Eu consigo trazer, por meio da advocacia, restaurar uma paz que meu cliente muitas vezes perdeu. Está alinhado ao meu propósito. Entendeu? Isso que fique bem claro para vocês. O seu propósito, quando você descobre ele, você consegue trazer ele para todas as realidades da sua vida. Então, o meu propósito é ajudar pessoas. Eu ajudo pessoas dentro do meu escritório, como advogada. O meu escritório soluciona a vida das pessoas, soluciona a realidade delas, né? E também eu ajudo advogados a advogarem, a viverem da advocacia. Então, meu propósito é alinhado à minha carreira. Então, é possível isso, tá? E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: descobrindo o seu propósito, como eu vou, então, agora vencer esse medo de advogar, né? Eu descobri o meu propósito, eu entendi. Você pode falar assim, beleza, Marielle, entendi. Você está falando que eu tenho que ter clareza do que eu quero, eu tenho que saber para que eu existo, o que eu posso fazer, mas como eu vou saber que de fato isso aconteceu? Eu descobri o meu propósito. Quando você começar a empenhar esforços para alcançar aquilo que você deseja, o seu sucesso, né? E a gente precisa deixar claro que sucesso é tudo aquilo que você se propõe a fazer e você conclui com êxito, tá? Então, você vai alcançar o seu sucesso. Isso não vai ser mais um peso, né? Para mim, advogar não é um peso. Eu tenho prazer em estar advogando, em estar atendendo o cliente, em estar solucionando a vida de um cliente, em estar ajudando um advogado a compartilhar com esse advogado possibilidades de realização profissional. Isso me dá prazer. Então, quando chega o domingo, que eu vou iniciar a semana, eu tenho um peso de, ai, meu Deus, vou ter que ir para o escritório, ai, meu Deus, eu vou atender um advogado. Não! Até mesmo, isso me motiva a estar ali, porque eu sei que está alinhado ao meu propósito. E isso vai se repetir em todas as áreas da minha vida. Eu entendo que nós precisamos ter um equilíbrio nas áreas, né? E por que isso é importante? Porque não adianta eu saber meu propósito e o que eu quero para mim e tá legal na minha vida profissional e todas as outras áreas estarem desequilibradas. O que vai acontecer? Muitas vezes, essa área que está ajustada, ela não vai conseguir suportar o desajuste das outras. Então, eu preciso ajustar todas as outras áreas, né? Ou então ajustar uma área que é mais deficiente, que vai reequilibrar todas as áreas da minha vida. Então, se eu preciso ajustar a minha vida profissional, vai se refletir em todas as áreas da sua vida. Todas as outras áreas vão ser tocadas por ela. Né? E isso é importante, tanto para o advogado iniciante, quanto para o advogado que já está aí no mercado, que precisa ver o seu negócio e ajustar o seu negócio, ajustar o seu mindset, ajustar a sua vida profissional, a sua carreira, para que outras áreas também se reequilibrem, tá? Então, gente, o primeiro ponto, clareza, entender o que eu sou, o que eu quero, para onde eu estou indo, qual caminho eu quero seguir, quem eu sou dentro desse mundo jurídico, onde eu estou, o que eu posso influenciar aqui, qual marca que eu posso deixar aqui. Isso vai te dar um alinhamento com o teu propósito de vida. Beleza? Descobrir o propósito, todas as outras coisas vão fluir e você pode acoplá-los. Ok? E aí, a gente passa para a ideia do medo de advogar, né? O medo, gente, eu quero falar para você que se você está aqui, se você falou, compartilhou aqui nessa live, que você tem medo de advogar,
tem medo de se assumir como advogado, de colocar esse peso que é, né, se colocar como um advogado, eu quero te dizer o seguinte: ter medo de iniciar na advocacia é normal. Se você está vivendo isso, você não é diferente de ninguém. Eu passei por isso. Quem é advogado que está aqui, se você está aqui nessa live e passou por isso, fala aqui embaixo que a gente diz, não, eu passei por isso. Eu tive medo de advogar porque isso é natural, né? A maioria das vezes, quando nós somos colocados em situações que a gente não conhece, né? E que pode gerar um risco, nós temos medo. O medo é natural, só que ele não pode te paralisar. Ele não pode te impedir de viver daquilo que você sonhou, né? Porque até isso, assim, uma das coisas que me fizeram decidir em ajudar advogados, e aí fui para a internet, fiz minha página, comecei a fazer os vídeos no YouTube, e hoje tem bastante visualizações, um vídeo específico que eu falo sobre isso, é porque eu não acho, eu acho triste, e eu já presenciei pessoas que passaram por 5 anos numa faculdade, vivendo aquela realidade do direito, vivendo todos os percalços que a gente passa dentro de uma faculdade, depois indo para a prova da OAB, passando por uma prova que é de importância e que reafirma, né, a nossa capacidade quanto estudante e quanto profissional. Mas uma prova que não é uma prova fácil, né? Uma prova que mexe com o emocional, uma prova que mexe com a sua estrutura intelectual. E aí a pessoa passou por tudo aquilo e aí chegou no momento que ela era para começar a colher os frutos de todas aquelas sementes. Ela simplesmente trava, ela não consegue advogar, e aí ela larga a carreira, ela acredita que não pode, que não consegue, que não dá para viver do direito, da advocacia autônoma ou de uma advocacia empreendedora. E aí simplesmente a pessoa perde ou joga fora todo um tempo de vida, né? E quando eu comecei a perceber isso à minha volta, e também perceber histórias de sucesso, né, de pessoas que tinham deixado de advogar e que retornaram para a advocacia, e a advocacia proporcionou para elas uma vida e resultados muito relevantes, eu comecei a perceber que, peraí, onde eu estou nisso aqui? Que tipo de profissional eu quero ser? Eu quero ser aquele que acredita e faz acontecer e honra esse tempo todo que eu investi, ou eu vou abandonar a minha carreira? Então, eu entendi que eu podia. Porque se alguém teve, e isso, assim, é para todo mundo, gente, porque nós não somos diferentes, tá? Eu não sou diferente de você, né? Nós não somos diferentes de um outro tipo de profissional que também alcançou um sucesso que a gente queira ainda ter. Nós somos iguais. Agora, o que esse profissional fez? Né? Se alguém deu certo, eu também posso dar. Mas eu também não quero apenas ter sucesso e deixar que um monte de advogado frustrado, triste, achando que não é possível. Porque se a gente parar para pensar, hoje a gente escuta muita coisa contra a advocacia autônoma ou contra a advocacia empreendedora. Mas não é isso que vai mudar a nossa vida, né? E por ver profissionais assim, sendo paralisados pelo medo, eu decidi ajudar advogados. E aí eu comecei a procurar, conhecer o que acontecia dentro das pessoas, né? E como esse medo ele surgia. O medo ele surge da nossa mentalidade, né? O medo ele é um sentimento, mas antes dele se tornar um sentimento, ele começa por um pensamento. Então, esse pensamento ele vai se tornar um sentimento que depois vai gerar ações e essas ações vão gerar resultados, tá? O que isso tem a ver com não começar a advogar? Eu quero que você reflita nesse momento, e eu tive que fazer isso quando eu decidi, o que ao longo de 5 anos na faculdade eu ouvi? O que eu ouvi e vejo hoje? Quais experiências profissionais? Qual Manu, é a minha referência? picotou um pouquinho sua voz.
Só Oi? picotou um pouquinho sua voz. Tá, eu falei que eu preciso avaliar o que eu escutei ao longo de 5 anos na faculdade. O que eu ouvi ao longo de, no mínimo, 5 anos, né? Porque a gente tem que estar no mínimo 5. Tem gente que vai mais, né? Mas o mínimo 5 anos. O que eu ouvi ao longo desse tempo? Eu ouvi que era possível advogar, eu ouvi que eu posso ser feliz e realizado advogando. O que eu tenho visto? Quais têm sido as minhas referências, né? Nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, quais são os posts que mais me chamam a atenção? O que eu tenho colocado dentro da minha mente? Possibilidade ou escassez? Abundância ou falta? Eu preciso avaliar isso, porque o medo ele vem por conta do pensamento que eu crio. Então, se eu estou lá mais preocupado em ouvir ou me ater a alguém falando mal ou dizendo que não é possível advogar, isso que eu li, isso que eu ouvi, isso que eu experimentei, vai gerar um pensamento na minha mente, no meu subconsciente, vai gerar um pensamento, que vai gerar um sentimento, e esse sentimento vai dar das minhas ações. E as minhas ações vão gerar os meus resultados. Se eu acredito dentro de mim que não é possível advogar, eu vou ter esse tipo de resultado. Eu vou advogar. Agora, se eu acredito que alguém conseguiu, que alguém foi capaz, eu vi histórias, eu tenho referências de pessoas que começaram do nada, que não tinham possibilidade, que iniciaram, que deram ali toda a persistência e consistência dentro do direito, dentro da advocacia, e estão tendo sucesso. Se eu vejo isso e compreendo que pode ser uma realidade para mim, eu vou ter essa realidade. Então, gente, o medo, ele vai surgir dentro de você por conta daquilo que você pensa, e ele vai se tornar um sentimento, e aí ele vai gerar as suas ações e os seus resultados. Então, como eu consigo mudar isso? Talvez você chegou aqui nessa live hoje com esse tipo de mentalidade. Com a mentalidade de que, como eu vou iniciar se eu não tenho recursos? Como eu vou iniciar se eu não conheço ninguém? Como eu vou iniciar se eu nem sei o que eu quero? Eu quero que hoje você ajuste a sua mentalidade. Que hoje você entenda que essa chave precisa virar na sua mente. Porque quando a tua mentalidade quanto ao que é advocacia, o que é o direito, o que é você como advogado mudar, todas as outras coisas vão mudar. E essa mentalidade ajustada vai te fazer superar esse medo e você, de fato, vai conseguir viver da advocacia. E aí, qual é a mentalidade que a gente precisa ajustar? É o entender que o direito mudou, a forma de advogar mudou, né? Antes, né, há um tempo atrás, e isso não faz tanto tempo assim, advogar era você conseguir estruturar algum local, e aí o advogado ele sentava ali, né, e ficava esperando no seu escritório o telefone tocar, ou ele distribuía um cartão e esperava alguém entrar na porta do escritório dele para que ele pudesse, enfim, conseguir um cliente. E aí ele se via apenas como um operador do direito no sentido de eu atendo o cliente, faço processo e finalizo o processo. Ele não enxergava que aquilo ali, que o que ele de fato estava fazendo era prestar um serviço, né? E hoje, qual é a mentalidade que o advogado ele tem que ter hoje para que ele supere o medo e consiga entrar de fato no mercado, advogar? Se você quer advogar de forma autônoma, é importante você perceber isso que eu vou dizer. E se você já advoga num escritório, mas você deseja ter o seu próprio escritório, né? Isso também é importante. Eu preciso ter a mentalidade que hoje eu não sou apenas um advogado que senta lá e
resultados pessoais, realizações, né, dentro do direito. Então, a gente precisa entender que nós temos um negócio que precisa ter uma gestão dentro dele, né? E dentro dessa gestão, eu preciso me ver como um advogado gestor. Então, a advocacia hoje é uma advocacia que entende o direito e a advocacia como um negócio, né? E eu preciso buscar os elementos necessários para me colocar dentro desse jogo, dentro desse negócio e fazer a coisa acontecer. E aí isso tem um link do que eu falei lá no início da live, quando eu falei para vocês, eu não tenho que só me ater a um conhecimento jurídico, eu tenho que buscar um desenvolvimento pessoal. Talvez você está pensando, por que ela está falando isso? O que isso tem a ver? Tem a ver com o que eu estou falando agora. Porque quando eu tenho a mentalidade que eu sou um gestor, que eu sou um advogado que tem um negócio, eu começo a buscar conhecimentos que são correlatos e que vão influenciar no meu negócio, na minha advocacia. Então, eu vou conhecer sobre planejamento, eu vou conhecer sobre gestão, eu vou conhecer sobre marketing jurídico, eu vou conhecer sobre empreendedorismo, eu vou me alinhar com pessoas que têm essa mentalidade, né? Porque não adianta também você querer viver da advocacia e só estar com pessoas que não acreditam na advocacia, né? Nós precisamos entender que somos a média. Existem estudos científicos que comprovam que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, isso é muito sério, né? Com que tipo de pessoa, com que tipo de profissional eu tô me alinhando, eu tô criando aliança, eu tô tendo como referência, porque isso vai influenciar diretamente em como eu levo a minha advocacia. E se eu vou iniciar ou não, tá? Então, a gente ajustando essa mentalidade de que eu não posso mais ser. Se eu quero começar a advogar hoje, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entender? Que eu sou um advogado gestor. Que eu tenho um negócio para gerir. E você não aprendeu na faculdade. Vocês entendem quando eu falo? Se isso faz sentido para vocês, Dani, me sinaliza aí. Não. Se isso faz sentido para vocês, dá um joinha aqui, ó, no vídeo. Se o que eu estou falando faz sentido para vocês. Olha como a gente está fazendo um link de tudo que a gente está falando até agora. Se isso eu não aprendi na faculdade de Direito. Eu não aprendi a gerir um negócio. Eu não aprendi sobre planejamento. Eu não aprendi sobre modelo de negócio. Eu não aprendi sobre empreendedorismo. Eu nem sabia sobre marketing jurídico. Entendem? Percebem isso? Então, se faz sentido isso que eu estou falando, bota um joinha aqui para a gente continuar, porque essa é a realidade da advocacia hoje. E como eu não tenho essas informações, muitas vezes no meu curso de Direito, da faculdade não botando a advocacia como uma possibilidade. Talvez a advocacia autônoma, mais ainda, né? Como uma possibilidade. Então, o que eu preciso para começar é ter a clareza sobre quem eu sou, o que eu quero, qual é o meu propósito. Tendo isso, preciso vencer o medo, ajustar a minha mentalidade. Eu não sou apenas um advogado que tem uma titulação, eu sou um advogado, ponto. Não, eu sou um gestor, eu tenho negócio, e esse negócio depende de que eu rode ele como negócio, né? Não adianta eu achar que eu vou pegar um cliente, ter ali aquela cartela, né, uma cartela de cliente, dar entrada no processo e simples, acabou. Não, é um negócio que você tem que gerir finanças, que você tem que lidar com pessoas, que você tem que fidelizar clientes, que você tem que gerar relacionamento, que você tem que fazer com que o seu relacionamento com o cliente ou a sua presença nas redes sociais te retornem com outros clientes. Né? Esse negócio tem que ser possível. Eu tenho que validar essa minha advocacia, eu tenho que validar esse meu negócio. Está trazendo retorno? Eu estou conseguindo viver da advocacia? Óbvio, gente, que agora bem assim, rasgando mesmo para vocês entenderem o que eu vou falar. Ninguém começa, tem exceções, tá? Mas ninguém começa já no topo. Então, o que eu estou passando para vocês aqui são ideias práticas de como você tem que estruturar para que você comece a semear isso
e aí, no momento certo, você vai ter o retorno, né? Eu não posso ter a ilusão, ou não digo nem ilusão, mas a palavra acho que adequada seria a inocência de que eu vou começar a advogar hoje, eu vou me entender como advogado gestor, vou começar a advogar hoje e amanhã eu estou tendo resultado financeiro, porque a gente também tem que ter resultados financeiros astronômicos. Não. Quando eu comecei, gente, não foi. Eu tive tudo para desistir. Né? A minha realidade não era favorável. Né? Eu poderia ter desistido da advocacia autônoma, da advocacia empreendedora, mas eu entendi que a advocacia ela é uma sequência de plantar e colher. Eu tenho que plantar aquilo que eu desejo e colher lá na frente. E por isso as noções de empreendedorismo são de extrema importância, porque nenhum negócio ele surge da noite para o dia e se torna astronômico. Ninguém começa uma empresa, ninguém começa um negócio em si, né? E já tem já o retorno financeiro, pessoal, ideal da noite para o dia. Isso gera e leva tempo, né? A advocacia, para que você tenha um resultado, ela vai demandar um tempo de insistência no negócio, mas como a lei da semeadura, você vai plantar e você vai colher, tá? Então, a gente precisa ajustar essa mentalidade. Se você olhar a história dos maiores empreendedores, né, dos últimos tempos, você vai ver que muitas vezes deu tudo muito errado até dar certo. Né? Às vezes eles não... A maioria das vezes o sucesso veio de não ter realmente nada favorável, porque aí você tem que arranjar um jeito. Quando as coisas às vezes saem da sua... te tiram da sua zona de conforto, você consegue sim usar toda a sua potencialidade para conseguir os seus resultados. Então, a gente precisa ajustar essa mentalidade. Eu sou um advogado gestor, eu tenho que ter noção de matérias e de conhecimento, de desenvolvimento pessoal. Além da matéria de direito, posso me especializar? Sim, deve. Eu quero fazer um mestrado, eu quero dar aulas, isso faz parte do meu propósito? Tem. Estruturado e bem-sucedido. Então, eu tenho que ter outros conhecimentos, eu tenho que me alinhar com pessoas que tenham o mesmo foco, que tenham o mesmo objetivo para que eu consiga, de fato, implementar isso dentro da minha advocacia, isso me tornar de volta, né? Voltar para mim. Né? Então, a gente ajustando essa mentalidade, a gente já começa a superar o medo, porque eu começo a ver as coisas de uma outra maneira. Peraí, não é assim. Talvez não deu certo para aquela pessoa, porque ela talvez não fez da melhor maneira. E não continuou a fazer. Né? Então, eu consigo superar esse medo de advogar e eu consigo começar a iniciar na minha advocacia quando a minha mentalidade ela é ajustada. E aí eu vou dar alguns passos para vocês agora de como ajustar essa mentalidade e você sair dessa live hoje já colocando em prática. E assim, gente, a gente não tem tempo para aprofundar o assunto, né? Mas se você pegar o que eu estou falando hoje, aqui, nessa live, os passos que eu estou te dando e você implementar ação sobre elas, você de fato focar, você vai colher resultados. Esse evento que a Ana está fazendo, se vocês ouvir todas as palestras e você colocar mesmo essas dicas em prática, você já vai começar a mudar a sua performance. Você vai entrar em ação. E quando a gente entra em ação, nós vamos gerar resultados. Beleza? Então, eu vou começar a falar sobre os passos, alguns passos que você pode dar a partir de agora. Aí você pode falar assim, Emanuele, tá, você vai me falar alguns passos, mas eu quero saber mais. O que eu posso fazer para ter mais disso? Aí você tem que buscar. Ou o meu curso lá do Baixa do Advogado, você tem o curso, faço coaching, tem o coaching diretamente comigo, tem os produtos da Daniela, que são maravilhosos. Vai buscar
tudo o que você pode para, de fato, viver da advocacia. Então, isso ficou claro para vocês? A gente está falando por alto, mas se você já focar nisso, colocar ação, você já vai ter resultados. Então, a gente tem a clareza, então, sobre o que a gente quer, entendemos e ajustamos a nossa mentalidade e qual é o passo para eu começar a advogar. Anota o que eu vou falar para vocês. O primeiro passo é decida advogar. Existe um poder tão grande na decisão que é completamente sua realidade, tá? Por que isso? Porque quando você não sabe o que você é, e quando você não decidir advogar, você não vai ter os resultados que você deseja. Enquanto a advocacia é só uma possibilidade, você não vai ter resultado dentro da advocacia. Ou se a advocacia é apenas um meio para você fazer uma coisa e outra, mas não é aquilo que você não está se empenhando, você não vai ter resultados. Ou os resultados que você vai ter não vão ser aqueles tão satisfatórios como você gostaria. E aí a culpa não é do negócio, a advocacia. A culpa, eu não diria culpa, mas o resultado é eu não decidi por isso. E aí, quando a gente decide advogar, a gente quebra as pontes que ainda prendiam a gente em uma outra decisão. O que eu vejo hoje, vou dar 2 panoramas, tá? Existem outros, mas para ficar mais tangível aqui. Do aquele advogado, que ele não está advogando, então ele não decidiu advogar e também não decidiu ir para nenhuma outra área, tá? Ele está ali estável, ele está passivo, é melhor a palavra. Ele não decidiu. E existe um outro panorama, que também é muito comum, daquele advogado que até advoga, mas não cortou os laços com outras possibilidades. Então, ele advoga, mas atua em outro segmento. Ou ele advoga e quer uma outra área. E aí eu vou entrar aqui num tema, mas isso tem que ser visto no todo do que a gente está falando aqui, tá bom, gente? Porque nós estamos falando de empreendedorismo jurídico, tá? Então, tem aquele advogado que advoga, mas ele está estudando ainda para concurso. Então, ele advoga. Então, ele ainda não pode dizer que a advocacia não está sendo um meio de retorno para ele, entende? Então, essa advocacia, ela não está dando retorno para ele ainda como ele gostaria, porque ele está com outro propósito, tá? Então, a gente tem esses 2 panoramas. O advogado, que está passivo, que não está utilizando a advocacia, e temos aquele que até advoga, mas não é o objetivo de vida dele, tá? Esse panorama vai ter o melhor resultado? Não vai ter, porque não está implementando as forças necessárias para ter os resultados relevantes. Então, o ponto que você tem que ter aqui hoje, saindo dessa live e entendendo que você precisa decidir advogar, tá? Decidindo advogar, você vai buscar os meios para fazer com que isso seja possível, ok? Então, você vai decidir. E aí, qual é o outro ponto? Você vai planejar essa advocacia, né? Quando eu disse lá no início do vídeo que eu faria algo diferente e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, o que seria? Eu planejaria, eu buscaria um profissional para me auxiliar, eu iria criar um plano de negócios, eu me entenderia como uma advogada gestora. Eu não iria somente me colocar em ação sem planejamento. Então, só você tem que ter planejamento. Cortou a voz. Um profissional. Eu falei que se hoje o advogado ele pode buscar um planejamento estratégico, buscar um profissional, cursos que vão ajudá-lo a planejar a advocacia, é esse passo que ele tem que dar. Então, ele tem que decidir advogar, ele tem que buscar conhecimentos estratégicos e planejamento de negócios para fazer com que essa advocacia seja possível, tá? E aí, você pode falar assim, Emanuele, tá, já entendi. Eu tenho que decidir advogar, eu tenho que buscar um plano de negócio, buscar o conhecimento
aí, qual o outro passo? Aí, o terceiro passo é utilizar os recursos que você tem, né? Todo mundo tem recursos, algum tipo de recurso à disposição. Você tem uma rede social, tem internet, talvez não tenha ainda uma estrutura financeira que te possibilite abrir o seu próprio escritório, mas você pode iniciar a sua advocacia em home office. Você pode utilizar os recursos que você tem, né? Porque às vezes a gente cria desculpas para não advogar, dizendo que eu não tenho uma estrutura física para atender clientes. E a gente já sabe hoje, no meu curso do Master Advogado, eu falo muito sobre isso. É possível hoje advogar, atender clientes sem você ter um escritório físico, né? É possível você criar parcerias e se divulgar sem você ter uma estrutura tão grande. E muitas vezes, você enxugar a sua estrutura é bom para o seu negócio, porque você diminui o custo do seu negócio. E diminuindo o custo e aumentando a receita, você tem mais lucro, né? Basicamente. Então, o terceiro passo é utilizar os recursos que você tem. A minha pergunta para você hoje é: qual recurso você tem disponível hoje, agora, que pode te possibilitar iniciar na advocacia? Pensa nisso, avalia isso e busque entrar em ação com o que você tem. É uma internet, eu posso advogar, eu tenho um local na minha casa que eu posso fazer um escritório. Beleza. Eu tenho pessoas que podem me indicar como advogado. Utilize as indicações que você recebe, porque às vezes o advogado que iniciou, alguém vai procurar ele e ele trava, né? Puxa, mas eu recebi essa indicação. O cliente veio me procurar, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou atender? Como é que eu vou dar seguimento se eu não tenho a estrutura, se eu não tenho tudo que eu gostaria de ter, né, para fazer acontecer? Comece com o que você tem, tá? E o quarto e o último ponto desses passos que você tem para começar a iniciar haja consistentemente, né? Tenha foco no seu negócio. Entenda que o foco naquilo que você está fazendo todos os dias é imprescindível para o seu sucesso, né? Eu já falei um pouco, mas eu vou reforçar. Eu tenho que ter consistência nas minhas ações. Eu preciso, todos os dias, cuidar do meu negócio advocacia. Eu preciso, todos os dias, implementar ações e esforços para fazer com que o meu negócio continue sendo possível, escalável, aumente, cresça, traga retorno, porque eu estou agindo consistentemente. Nós vemos situações, e eu tenho atendido advogados que começaram e tentaram advogar no ano ou 6 meses, e aí não viu um retorno tão favorável e desistiram. O retorno é proporcional à sua ação. Se você agir consistentemente, pelos anos que você tem, entendendo o seu negócio com planejamento, então aí você procurou planejar, você tem passos a chegar e objetivos traçados, você vai agir consistentemente. Porque muitas vezes a pessoa desiste de advogar, porque ela não tem passos executáveis. Ela decidiu advogar e travou. Ou decidiu advogar e não sabe qual é o segundo passo. O que ela tem que fazer agora? Ou então, eu decidi advogar. Estou aqui utilizando o recurso que eu tenho, mas eu ainda não estou me sentindo ainda confortável para atuar. Então, ela tem que saber. Por isso é importante você buscar conhecimento, porque você vai agir ponto a ponto no planejamento que você desenvolveu com coaching, no planejamento que você desenvolveu num curso de empreendedorismo. Você vai agir consistentemente naqueles passos, né? O coaching eu acho muito, muito bom, porque no coaching você cria metas escaláveis, você cria metas executáveis e você consegue ir ajustando essas metas à sua realidade. Então, às vezes, você criou uma meta X, mas a sua realidade mudou. Então, você precisa ajustar ela. Então, você vai criar, às vezes, você vai dar um passo para trás, mas você vai ajustar e vai conseguir alcançar aquela meta Y.
E assim, sucessivamente, até você ir vivendo da sua advocacia, né? E eu queria falar a gente já está já caminhando para o fim, né, do que eu tenho aqui para falar com vocês, mas eu queria dizer o seguinte, você vai implementar esses passos, você vai decidir advogar, você vai encontrar seu propósito, você vai utilizar os recursos, você vai agir consistentemente, enfim, tudo isso que eu falei aqui. Mas você pode, sim, a vir nesse caminho, errar, né? E quando o advogado muitas vezes erra, ele trava. Não só o advogado, né? O ser humano em geral. Eu quero que hoje também essa chave modifique no seu cérebro para que você entenda o seguinte. Erros ou fracassos, eles são resultados. Né? Se você começar a olhar os erros como resultados positivos ou negativos, tá tudo certo aí, Dani? Tá tudo certo. Tá. Tá. Se você começar a olhar os erros como resultados positivos ou negativos, você vai entender que não existe um fracasso, existem resultados. E aí, com esse ajuste mental, de mentalidade, por isso que eu falo muito sobre mentalidade, eu vou pegar firme com isso, você não vai ficar paralisado por conta de erros, porque errar faz parte. Você pode implementar algo que não vai dar certo, você vai assustar, e você vai implementar outras ações e vai dar certo, ou pode mudar, e você vai implementar melhorias até alcançar o resultado que você se propôs. Então, eu quero deixar claro isso com vocês. Você pode implementar tudo isso que eu estou te passando. Você pode seguir cada passo que eu explanei aqui para você. E dentro de alguma coisa ou outra você vai errar. Eu já errei, outros advogados erram, todas as pessoas erram. Né? Às vezes a gente cria uma expectativa para alguma coisa que não acontece. Mas eu preciso apenas ajustar e não abandonar a minha carreira por conta disso. Então, gente, eu queria falar isso com vocês. E agora eu queria pedir, como a gente já caminhou aí por, eu não sei nem quanto. Mais de uma hora de live. Ai, Jesus! E a hora que eu falei que ele não ia falar muito. Eu queria que você, advogado, nesse momento, você esquecesse toda a sua realidade agora, né? Não pensa nos seus problemas, não pensa na sua realidade atual, nas suas circunstâncias, esquece, por esse momento agora, esquece tudo isso, tá? Eu queria que você começasse a refletir sobre o dia, né? Que você voltasse lá no dia que você decidiu entrar na faculdade de Direito, ou no dia que você passou no vestibular e você teve a notícia que você ia cursar Direito. Eu quero que você lembre desse dia. Eu quero que, nesse momento, você perceba todos os sentimentos que estavam envolvidos naquele momento que você decidiu entrar e cursar uma carreira jurídica, uma carreira tão linda como a nossa, uma carreira tão importante e que reflete tanto na nossa sociedade, nas pessoas, no ideal de justiça, que você volte a esse momento agora e tente se lembrar de como você estava, sabe? Que agora você tente perceber, esquecendo toda a problemática que talvez você esteja vivendo, mas a minha pergunta que eu quero deixar nesse final de live a partir desse que você trouxe esse sentimento dentro, se tudo fosse possível dentro da advocacia para você, o que você faria? Quais seriam as suas escolhas dentro da advocacia? Se tudo fosse possível, se você acreditasse firmemente que você teria sucesso, o que você iria escolher? Quais seriam as suas decisões e as suas atitudes dentro da sua carreira? Eu quero fechar essa live dizendo para você que esse ideal que está dentro do seu coração, todas essas potencialidades que você tem, todos os seus dons, todos os seus talentos, todos esses recursos que você já tem dentro, eles são seus. E se você acreditar nisso, você pode todas as coisas. Tudo é possível se você crê que é possível, tá? E eu tenho certeza
que dessa live a gente vai ter muitas respostas de pessoas que conseguiram vencer e começar a advogar. E me contem sobre isso. Tá bom, gente? Eu quero agradecer muito a sua atenção, agradecer a Dani, e eu espero muito que vocês tenham muito sucesso. Tá? Obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui. Gente, eu que agradeço mesmo. Manu, eu gostei muito do que você falou. Infelizmente, o pessoal que está ao vivo está sofrendo um pouco com relação à internet. Eu sei que no replay não vai ter esse problema, porque normalmente flui legal no replay, mas ao vivo a gente passa por infelizmente, essas coisas. Mas assim, eu vou tentar, ou vamos convidar as pessoas para assistir o replay, que deve estar todo tranquilinho, deve estar passando redondo. Agora, você me lembrou muito a palestra de Fábio Felipe, né? Quando ele fala que estava em depressão, que a maneira dele sair da depressão, primeiro, ele sabia o que queria fazer e sabia como ele queria chegar lá. Foi a primeira coisa. Que mesmo triste, foi isso que deu força para ele se mexer e sair do lugar. Mesmo triste, ele foi e não parou, ele não conseguiu. Então você fala muito disso. Eu associei na hora a questão da mentalidade, porque muita gente pergunta, principalmente com relação quando eu falo de marketing de posicionamento, como eu coloco a minha ideia, a minha advocacia na cabeça dos outros? E é comum eu falar, primeiro, doutor, coloque na sua cabeça. Quando essa ideia estiver muito bem na sua cabeça, você vai ser capaz de colocar essa ideia na cabeça das outras pessoas. Né? Assim, eu vi que você tem uma legião de fãs aqui Você tem uma legião de fãs aqui, doutor João, Alexandre, doutora Fabiola falando, né? Que pena que tipo assim, é difícil buscar esse equilíbrio, né? Renata, tem outras pessoas aqui falando que você é a melhor advogada que eles conhecem. Vi que você tem uma legião de fãs aqui na live, né? Gente, muito legal estar com vocês aqui. Muito legal. Muito legal estar com vocês aqui hoje. Pois eu vou pedir para a Manu se despedir. Vou colocar as redes dela aqui novamente. Se vocês quiserem acompanhar a programação do evento, tá aqui na tela o link da programação do evento. A gente retoma semana que vem. Tem muita coisa interessante por aí. Vou agradecer a Manuele porque aceitou o convite, está aqui. A gente já vinha conversando bem antes disso, porque a agenda não estava dando para conciliar. E eu vou agradecer a ela e vou pedir que ela se despeça de vocês para a gente encerrar a live, que já está com mais de 1h15. Eita, meu Deus! Olha, eu prometi a Dani que eu não ia falar muito, mas, gente, eu falo muito. Eu vou fazer o quê? Relaxa. Olha, eu quero agradecer muito. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui comigo. Isso só é possível, gente, porque tem vocês aí, né? O meu propósito de vida só está acontecendo e eu só falo porque tem pessoas que acreditam em mim. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês que participaram, a cada palavra aqui de carinho que foi dita. Isso faz, assim, meu coração explodir de felicidade, porque eu sei que eu estou no caminho certo. E outra, se está sendo possível para mim, é possível para vocês, tá? Como a Daniela falou, veja de novo, porque às vezes quando a gente fala aqui, entra um pouco o que eu estou dizendo, mas não internaliza totalmente. Então, reveja a live, compartilha, gente, coisa boa. Vamos compartilhar essa mentalidade e possibilidade. Não vamos compartilhar a escassez na advocacia, vamos compartilhar possibilidades, tá? Então, reveja a live, compartilhe com colegas, com alguém que você sabe que precisa ouvir essas palavras, marque aqui nos comentários, vai lá na minha página. E se você quer acompanhar melhor, acompanhar o dia a dia, acompanhar essa realidade que eu tenho vivido dentro da advocacia, curte a minha página no Facebook, Emanuele Ferreira Advogada. Tem o link
Dani colocou. O meu Instagram, o @master stories, quase todo dia lá, contando um pouquinho como que é a realidade da advocacia. E o meu canal no YouTube, Emanuele Ferreira. Tem várias dicas, vídeos curtos e com dicas assim que podem transformar a sua advocacia. Ó, um beijo para vocês. Vamos curtir a sexta-feira também, tá, gente? Tchau, Obrigada, gente. Dani. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Manu. Foi uma honra ter você aqui conosco. Gente, muito obrigada pela paciência, porque eu sei que a internet não está colaborando hoje, mas assim, a gente volta na próxima terça-feira com o Wilson Gigolo falando sobre a formação de preço dos seus honorários na advocacia. Eu sei que é uma dor, não é só do advogado, mas é uma dor muito grande, porque a gente realmente é lançado no mercado sem noção. Enfim, é uma dor que agora a gente tem que correr atrás, não pode reclamar, tem que correr atrás do conhecimento, aprender e fazer acontecer. Tá? Eu agradeço a todos. Fiquem conosco, acompanhe a programação da página, porque está bem interessante semana que vem. De novo, muito obrigada, Manu. E a gente se fala, viu, pessoal? A gente se fala em breve, tá?